Cumprimento todos aqueles que me acompanham nesse canal e que toda semana aí estão me ouvindo, né? Pediria para vocês colocar seus comentários, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, ou se vocês se interessam também por algum tema que eu gostaria de estar falando, tá? E daí a gente realmente pode refletir a respeito. E agradecer também àqueles que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje, como eu já disse para vocês que eu gosto muito de história, né? Nós tivemos o Dia das Mulheres aí e eu fiquei pensando, puxa, há quanto tempo as mulheres estão lutando e há muito pouco tempo. Sabia que o movimento começou em 1848 e o quê? 3 séculos? Muito pouco, né? Para tanto tempo que a humanidade existe. O que acontecia? Eu gostaria de colocar esses acontecimentos numa linha de tempo, para a gente poder refletir a respeito. Vocês vão ver, vai ser muito interessante. Olha lá, antes, se a gente pudesse aí pensar um pouquinho no século XV, século XVIII, o que nós vamos ver? O que condicionava a circulação das mulheres e a vida das mulheres? Era basicamente as questões, elas eram meio mercadoria, inclusive elas iam com o dote. Sempre o valor econômico estava implícito nessa relação e nesse movimento das mulheres, inclusive para a definição da vida delas. E aí começou logo, lógico, diante de todos esses acontecimentos, nós vamos nos ater à questão histórica da Europa e do nosso continente, né? Porque nós sabemos que o Oriente é um pouco diferente por conta até da cultura, da religião, coisas assim. A gente até pode falar uma hora a respeito, mas é diferente, tem outras perspectivas e outro movimento. Então, nós vamos ver o seguinte, como que esse movimento ele começou a acontecer? Por que ele começou? Ele começou questionando esta questão dessa estrutura de patriarcado, onde o homem tinha um poder muito maior sobre a mulher. Tanto o marido, como o pai, como os irmãos, como os parentes. Então, veja bem, levaram-se muitos e muitos séculos para as mulheres poderem ir para a escola. Então, veja bem, desse movimento começa o que o feminismo chama de primeira onda, né? Quer dizer, aquele movimento que começa a se organizar, começou a ser organizado nos Estados Unidos em 1848, né? Que foi justamente alguma questão, assim, foi uma questão de convenção dos direitos das mulheres. Começaram a se questionar e as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos. Foram as primeiras pioneiras, né, que realmente lutaram por esse movimento. A partir dos anos 60, começa aquilo que nós vamos chamar a segunda onda. E existe ainda uma terceira onda, que é a onda atual, que nós vamos estar falando também. Veja bem, essa ideia, esse movimento foi um movimento assim, de transformação. Foi um movimento de transformação. E à medida que foi um movimento de transformação, também foi um movimento de transformação, como a mulher foi se modificando. O homem e a sociedade também foi se modificando. Olha que interessante. Agora nós vamos focalizar um pouquinho mais o Brasil, que é o que é mais próximo a nós e que, de alguma maneira, repercutiu na nossa educação e na nossa situação atual.
olha que interessante, somente em 1827 as meninas foram liberadas para frequentar a escola, porque antes eram só os meninos que iam para a escola. Daí, nesse momento, as meninas começaram a ir para a escola. Em 1832, surge uma obra no Brasil de uma pioneira, que se chamava Nísia Floresta. E nessa obra, ela vai falar sobre os direitos das mulheres e as injustiças dos homens. Então, ela vai questionar estes comportamentos, né? Porque nós sabemos que o Brasil ele foi colonizado, né, pelos portugueses, e depois, na época da imigração, que vieram pessoas de diferentes nacionalidades, mas que traziam também a sua cultura e os seus ranços culturais, as suas normas, as suas questões de regras, de como as coisas eram feitas e como deveria ser o relacionamento entre os homens e as mulheres. E somente em 1879 é que as mulheres conquistaram o direito de acesso às faculdades. Porque assim, nós vamos ver, haja vista a situação das profissões, né? Quando elas puderam ser médicas, quando elas puderam ser cientistas e quando elas puderam ser aceitas no mundo dos homens. Principalmente algumas profissões que eram predominantemente masculinas, né? Direito, algumas profissões que eram administração, profissões que até hoje a mulher luta para conseguir o seu lugar nestas profissões ou nestes cargos administrativos. E somente em 1910, olha como nós estamos chegando próximo ao momento atual, é que as mulheres entram em partido político feminino e é criado. E elas começam a estar na política. Olha só, outra data muito interessante. Somente em 1932 é que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Olha lá, o direito de dizer que ela podia votar. Porque muitas vezes elas não conseguiam. Elas não conseguiam chegar a votar. Elas não tinham o seu direito de escolha dos seus representantes. Então, elas conquistaram isso somente em 1932. Outra situação interessante, olha, 1932, 1962, 30 anos depois, foi criado o Estatuto da Mulher Casada. O que esse estatuto dizia? Que elas não precisavam da autorização do marido para trabalhar. Porque antes, se elas fossem trabalhar, elas precisavam da autorização do marido. E se o marido não autorizava, o que era muito comum, porque nessa época a mulher era do lar, ela tinha que ficar dentro de casa, elas não poderiam. Outra questão muito importante, muitas das mulheres não tinham direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em casos de separação. Olha só a partir de 1962 que essa situação começou. Também essa mudança foi estabelecida. No mesmo ano, chega algo muito importante. A pílula anticoncepcional chegou no Brasil. O que a pílula vai? A pílula foi um marco para a liberação da sexualidade feminina. Por quê? Porque antes a mulher ela era vista como geradora de filhos. Então, vinham os filhos e ela tinha que ter quantos filhos fossem necessários. Era muito difícil ela se eximir desse papel de procriadora.
Então, nessa época, ela pode escolher a época de ter filhos. Ela pode escolher quantos filhos ela quer ter para cuidar melhor desses filhos. Olha um outro marco muito importante, 1974, é que as mulheres conquistaram o direito de portar um cartão de crédito. Olha que nós hoje estamos vivendo numa situação tão diferente que a gente acha que há muito tempo isso aconteceu. Não, queridos e queridas. Começou em 1974. É que as mulheres podiam ditar como gastar o seu próprio dinheiro. Mulheres solteiras ou divorciadas que solicitassem um cartão de crédito ou empréstimo, olha só, elas eram obrigadas a levar um homem junto para assinar um contrato. Então, o homem que assinava, não era, a mulher não tinha liberdade de escolha. E era vista ainda, nesse ano 1900, como um objeto que pertencia ao pai e ao marido, sem voz ativa nenhuma. Somente em 74, e é muito interessante a gente ver como as leis elas avançam pela evolução do pensamento, da consciência e da luta pelos direitos ou contra as injustiças. É que realmente foi aprovada a Lei de Igualdade e Oportunidade de Crédito, para que os clientes não fossem mais discriminados baseados no gênero ou estado civil. Em 1977, nós temos outro marco, que foi a lei do divórcio é aprovada. Porque nós sabemos que muitas e muitas mulheres, elas ficavam casadas por conta do quê? Da dificuldade de dar a seus filhos uma segurança que a questão econômica pode propiciar. Então, elas não tinham dificuldade de se formar, tinham dificuldade de estar no mercado de trabalho e dificuldade de ganhar dinheiro para sustentar seus próprios filhos. Então, a partir de 26 de dezembro de 1977, as mulheres permaneciam presas aos casamentos, mesmo que fossem felizes antes disso. Somente a partir dessa lei é que o divórcio tornou-se uma opção legal. E essa opção foi interessante, porque permitia às mulheres e também aos homens reconstruírem a sua própria vida. Nós somos, esse tema eu vou dividir em 2 vídeos. Nesse vídeo inicial eu vou falar sobre essa luta da mulher, sobre as conquistas. No vídeo seguinte, eu vou falar sobre as mudanças masculinas e sobre a situação atual de momento. Então, veja bem, a lei do divórcio, o que ela faz? Ela possibilita tanto aos homens como às mulheres estarem realmente, poderem reconstruírem a sua vida afetiva e se casarem de novo. Em 1979, as mulheres vão garantir, olha só, o direito à prática do futebol, porque era alguma coisa muito circunscrita aos homens. Então, as mulheres começam assim, existir aquela discussão de natureza feminina. A mulher não é tão agressiva, não pode ser tão agressiva. Por quê? Porque os modelos eram rígidos para os dois sexos. O homem agressivo, a mulher passiva. O homem provedor, a mulher cuidadora. Então, era rígido para os dois lados, porque o machismo, o modelo masculino
que do patriarcado era muito rígido para o homem também. O homem também sofria. Nós vamos falar posteriormente disso. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Olha que interessante. Porque nessa situação de opressão, nessa situação de que a mulher era subjugada aos homens, a mulher realmente era muito vitimizada. Vitimizada fisicamente, vitimizada emocionalmente, vitimizada sexualmente, sem ter ninguém ou poucas pessoas que se preocupassem em relação a isso. Em 1988, a Constituição brasileira passa, somente em 1988, a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Olha só. E 2000 já, hein? Nós estamos em 2023, 2002. É que a falta de virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento, porque antes era. Olha, que situação delicada para todas as mulheres. Somente em 2006 é aprovada a Lei Maria da Penha. Né? Se a gente vai medir a evolução da sociedade pelas leis, porque é um parâmetro muito interessante, nós vamos ver que só em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha, que vocês sabem muito bem que garante uma segurança, um direito para as mulheres que são vitimizadas. E somente em 2015 é aprovada a lei do feminicídio. Olha só, muitas pessoas realmente praticavam esse crime hediondo e não eram tão penalizadas. Somente em 2008, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Olha só que interessante. Antes, o modelo masculino era assim. O homem era aquele galanteador, assediador. E as mulheres poderiam ser assediadas. Agora, só a partir de 2018 é que as questões começam a ser discutidas. 2021, que agora, esse tempinho nosso aqui, é criada a lei para prevenir e combater a violência política contra a mulher. Olha lá onde nós estamos agora. Quais conquistas ainda nós sentimos falta? Quais direitos nós vemos em prática no dia a dia? Qual questão da pauta feminina que mais nos mobiliza? E outra questão, pense, quais deveres nós temos agora com toda essa liberdade que nós conquistamos? Queridos, até o próximo vídeo que eu vou continuar esse assunto. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem comigo, inscrevam-se no canal. Aperte o sininho que vocês vão ser notificados.